Todo mundo tem um celular. Talvez você até esteja assistindo esse vídeo segurando o seu nesse momento. E se você olhar ao redor, provavelmente também veja outra pessoa mexendo no celular. Quando estamos nas filas dos bancos ou entre aquelas séries na academia, já se tornou alguma coisa natural a gente dar aquela olhadinha no celular. Mas por quê? Claro, a gente está usando os nossos celulares quando estamos entediados também. Mas o problema tá que também estamos usando os celulares quando a gente está em shows, no jantar com amigos ou até naqueles almoços de final de semana com a nossa família. Quando Steve Jobs apresentou o iPhone em 2007, não havia muita diversão nele. Você podia enviar mensagem para seus amigos, ligar para eles, ou talvez jogar um joguinho em 2D se você quisesse. Avançamos então 6.333 dias desde o lançamento. E a vontade de pegar o nosso celular e ficar assistindo Reels ou TikTok praticamente nos consome diariamente. Mas o que houve nesse caminho que nos deixou assim? E mais importante, como que será o vício nesses conteúdos? Se a gente pode concordar entre todo mundo sobre uma falha humana, é que a gente é naturalmente curioso. Claro, essa curiosidade nos ajudou a avançar e nos ajuda a avançar como espécie e como indivíduos também. Nos dá motivação para aprender e tentar coisas novas. Mas como tudo isso termina, então? Já nos tornamos tão viciados de ver as coisas novas que os nossos amigos estão fazendo, que se a gente simplesmente não olhar, a gente tem medo de estar perdendo uma coisa muito importante. Nem gostamos tanto de estar nas redes sociais. Mas ainda assim, nós nos pegamos mesmo abrindo esses aplicativos dezenas de vezes diariamente, prontos para desperdiçar mais 2 horas das nossas vidas lá. E sem que muitas pessoas saibam, nesse exato momento tem muitos, centenas talvez de profissionais trabalhando exatamente para isso, para que você age exatamente assim. Nada disso é por acaso. As grandes empresas de redes sociais, elas têm um único objetivo para você: manter você dentro da rede social. E para isso eles manipulam você. Sabem exatamente como a mente humana funciona e tiram proveito disso. Quando automaticamente você pega o seu celular logo cedo de manhã e abre uma rede social sem nem pensar direito naquilo, todos esses hábitos eles foram meticulosamente pensados para realmente acontecer aquilo ali. Os aplicativos eles são literalmente projetados como uma máquina de sorte ou azar. A forma como a gente pode simplesmente deslizar o nosso dedo pela tela e atualizar o feed ou trocar de vídeo nos faz obter mais um instante de dopamina. E existe um grande mal-entendido do que seria essa dopamina no mundo online. Atualmente ela é retratada por muitos como a substância do prazer, liberada no cérebro sempre quando algo bom acontece. Muitos acreditam que a gente é viciado em dopamina, então a gente busca a constante estimulação para satisfazer esses vícios. E essa ideia funcionaria muito bem se você estivesse vendendo um curso de como se desintoxicar de dopamina. Mas a gente sabe que a dopamina originalmente ela é um mecanismo de caça. Ela não é liberada quando a gente pega a caça. Ela é liberada quando estamos no percurso caçando a caça. Então o papel principal da dopamina seria tornar a sua caça ou o seu objetivo uma coisa divertida. E se a gente somar A mais B ou isso mais aquilo, a gente vai entender por que a rede social é tão viciante. Ela é basicamente a grande caçada. Atrás de vídeos engraçados, de likes ou uma postagem que a gente realmente quer ver. Mas o que isso tudo significa como o futuro para a nossa nação? No meu ver, há 2 possibilidades que podem acontecer nos próximos anos em relação a tudo isso. O primeiro é um tipo de distopia humana. Pense no ano anterior do que o iPhone foi lançado, 2006. O que nos dava uma dose extra de dopamina no nosso dia? Talvez um passeio no shopping, no parque, um tempo com a nossa família. Essas simples coisas produziam um nível de dopamina que satisfazia o nosso cérebro. Agora imagine que a gente entra novamente em 2007, o ano do iPhone, quando você podia fazer as mesmas coisas de ir ao parque, de ir ao shopping, mas dessa vez com um iPhone junto. E o que acontece nessa situação então? Não é que a gente recebe mais dopamina, a gente recebe exatamente a mesma quantidade. A diferença é que a nossa tolerância aumentou. Então isso significa que a gente começou a perceber essas experiências mais simples, menos divertidas. Porque nós, obviamente, experimentamos algo melhor, que seria o iPhone. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Por isso que a gente não consegue mais fazer as coisas sem ter um ruído de fundo, ao nosso ver. Por isso que a gente está olhando o TikTok e olhando outro TikTok ao mesmo tempo. Em termos simples, nosso nível basal aumentou muito.
Enquanto coisas novas e melhores, aplicativos novos e melhores continuarem surgindo no mundo, o nosso nível de exigência vai continuar subindo junto. Para a gente evidenciar isso, para muita gente, o simples cotidiano sem a tecnologia já é algo insuportável. E olha que a gente está somente 16 anos do lançamento do primeiro iPhone. Como que vai ser em 2070, por exemplo? Acho que a gente está indo para um caminho um pouco sombrio sem que muita gente perceba isso. Mas será que a gente ainda pode fazer algo para mudar essa trajetória? Certamente uma coisa é que a gente não consegue parar os nossos avanços tecnológicos. E nem deveríamos querer fazer isso. Mas existe outra maneira de lidar com essas coisas? Todos vimos o recente aumento da popularidade de conteúdos mais originais. Podcasts, nos últimos anos, dispararam o seu quesito de audiência. E pessoas apenas sentadas falando com uma câmera, como eu, por exemplo, estão sendo muito promovidas pelos algoritmos. E por que isso está acontecendo? Bem, os seres humanos são seres de conexões. No início, as redes sociais elas estavam ali para ajudar a gente com essa conexão social. Nos primeiros meses de lançamento a gente não tinha esse problema. E essa mídia social era usada como uma ferramenta para nos conectarmos com pessoas próximas de nós. Mas quando as grandes empresas perceberam isso, não era mais sobre conexão social, mas sim tirar proveito de tudo isso para nos causar uma falsa sensação dessa conexão social. Quando é que foi a última vez que você realmente obteve valor com a sua mídia social, com a sua rede social? E as pessoas estão começando a perceber isso. Pessoas como você, como eu, como seus amigos, estão cansadas de simplesmente consumir diariamente. E pela primeira vez, eu acho que a gente está conseguindo dar um passo atrás e frear um pouco tudo isso. O objetivo desse vídeo é pedir que você também dê esse passo para trás. Um passo para longe de todo o conteúdo que não lhe agrega em nada nas redes sociais. Em última análise, são os nossos filhos e netos que vão sofrer as reais consequências de tudo isso. Se a gente continuar nesse ritmo, claro. Então, com tudo isso em mente, pergunte a si mesmo, o que você valoriza mais? Manter essas redes sociais no seu celular ou um futuro melhor para os seus filhos e netos?